Meu nome é Daiane Soares, eu tenho 33 anos, eu sou paulista que moro há aproximadamente 5 anos em Valença do Piauí. A minha origem materna e paterna é da região do Piauí, de Aroazes, e eu sou formada em administração, eu sou uma administradora, empresária e massoterapeuta. A massoterapia ela vem com um propósito, de ajudar as pessoas a evoluírem, a se autoconhecerem, a promover um bem-estar não só físico, mas mental e emocional no mundo que a gente corre tanto. Desde muito nova, eu sempre tive uma mentalidade expansiva, eu sempre gostei de ser curiosa, de me descobrir, e eu descobri a paixão pelo ramo de vendas, de sanar problemas, solucionar problemas. Então eu trabalhei um tempo em hospital, foi meu único trabalho CLT, onde eu sou muito grata, tive relacionamento ali com muitos profissionais, aprendi muito essa parte do ser humano, de entender comportamento humano. Sempre gostei do autoconhecimento, de ler livros de autoajuda, de entender de comportamento humano. E muito nova, com 22 anos, eu me tornei empresária. Eu tive uma loja em São Paulo, algumas lojas em São Paulo, onde eu fui me desafiando como vendedora, empresária e como pessoa também. Eu fui descobrindo que para a gente ser melhor, a gente precisa se conhecer, a gente precisa encarar quem nós somos de verdade. E eu falo que a maior lição da minha vida foi ter vindo para o Nordeste, aos meus 29 anos, para nem tanto questões de oportunidade de trabalho. Eu vim para trabalhar sim com meu pai, mas eu vim para principalmente preencher lacunas emocionais, onde eu pude conhecer quem de fato é o meu pai. Algumas pessoas falavam bem, outras pessoas falavam mal, mas quem de fato é o meu pai? Eu não tive um contato com ele, se separaram muito, eu era muito pequena ainda, e o meu contato com ele era muito raso. E eu quis aprofundar esse contato, e foi muito desafiador ter uma pessoa como pai. De repente eu ganhei um pai com 29 anos e ganhei também um chefe, que eu não tinha mais chefe há alguns anos. E foi muito desafiador para mim, mas eu consegui vencer, fui administrar a empresa dele, dar uma repaginada em algumas questões, mas veio batendo muito forte essa questão do propósito. Daiane, o que de fato você ama fazer? O que de fato você gosta de fazer? Qual é o teu sonho? E eu me questionei. E a gestação, ela veio me trazendo esses questionamentos da minha nova identidade, quem era a Daiane? E quando você tá longe do seu âmbito familiar, das pessoas que te criaram, você acaba se perdendo, E hoje eu escutei uma música, uma frase, muitas vezes é onde você se perde que você se encontra. E eu me perdi, eu não sabia mais quem eu era, porque eu não tinha minha mãe me validando, eu não tinha minha madrinha, minha avó, meus avós, não tinha minhas tias ali todo o tempo. Eu fui questionada sobre quem eu era, porque eu estava no meio de pessoas que não me conheciam. Quem é a Daiane? Então eu fui trabalhando a minha identidade, onde eu conheci a terapia, algumas terapias alternativas, como barra de Axis, que inclusive eu sou uma facilitadora dessa ferramenta que ajudou a expandir a minha consciência. E uma coisa que vem muito trazendo à tona para mim é o seguinte: nunca se perca de você mesmo. Se um dia você se perder, tenha clareza que você é a pessoa mais importante da tua vida. Antes de qualquer decisão de priorizar, que a gente tem o hábito de ter empatia, de priorizar outras pessoas na nossa vida, mas a primeira pessoa, ela precisa ser nós mesmos. E muitas vezes a gente aprende isso com muita martelada, apanhando, digamos assim. Então eu sou muito grata, por estar hoje no Nordeste, no lugar que são as minhas raízes, é o meu sangue nordestino. Eu me sinto um pouco até, descendente de índio, acredito que eu seja, e eu acho que é muito legal você poder, é como se eu estivesse retornando às minhas raízes mesmo e trazendo algo tão diferente e disruptivo para a região, que é a massoterapia, onde ela nasceu na minha vida depois que eu me tornei mãe e que eu me vi na necessidade de buscar propósito na minha vida. E eu tinha aquele sentimento de ajudar pessoas mesmo, eu não sabia de que maneira isso ia acontecer. E hoje ela acontece muito através da massoterapia, onde cada pessoa que deita na minha maca, eu tenho a oportunidade de trazer um pouco do meu mundo para essa pessoa e conhecer um pouco do mundo dela também, e fazer uma troca de experiência e trazer principalmente esperança, porque a gente está num mundo de muito medo, de muita aflição, de muita angústia, de muita ansiedade, e que a gente possa ter uma calma no nosso dia e aprender a viver o hoje, porque a tecnologia, ela nos tira muito do hoje, ela nos leva muito para o futuro, para o projeto, o próximo passo, enfim, trazer presença. Antes da massoterapia nascer na minha vida, eu pensava em ser empresária. Não sabia o que eu faria, mas eu sabia que eu queria ser empresária. Como eu escolhi o curso de administração, eu queria ser dona do meu próprio nariz, do meu próprio negócio e conquistar a minha independência. Até então eu achava que era só a independência financeira que eu precisava. Depois, ao longo do caminho, fui percebendo que eu precisava da independência emocional também.
Mas o meu sonho era ser empresária até os 30 anos. Eu fiz um projeto numa escola que eu fiz, escola de pequenos negócios, e eu tinha por volta de uns 18, 17 anos, e eu coloquei 5 anos eu quero tirar minha habilitação, em 10 anos, até 30 anos eu quero ser empresária. E isso aconteceu muito rápido, porque com 22 anos eu consegui me tornar empresária, abrir meu primeiro CNPJ e descobrir esse mundo que é libertador e também muito desafiador. Ou você aprende a ser melhor, ou você vai levar muitos tombos, digamos assim. O que me motivou a isso, eu vou falar de uma questão muito emocional. Eu estava num momento de conflito interno, onde a minha filha, eu tinha acabado de ganhar neném e eu estava buscando, né, a princípio era uma renda a mais para manter um estilo de vida, um padrão de vida, porque com uma criança você vai gastar um pouco mais, estava recomeçando a minha vida. E eu buscava, o que eu sou boa? Sou boa em quê? Comecei a olhar para trás, o que eu sou boa em fazer? E eu descobri que nas questões manuais eu sou muito boa, eu lembrei, na verdade, né? Então eu gostava, por exemplo, de fazer maquiagem, até pensei, comprei um curso, inclusive, de fazer maquiagem. Falei, não, eu vou ser maquiadora. E aí, a minha madrinha, que ela é minha mãe, minha segunda mãe também, minha mãe aqui na Terra, ela falou assim, filha, eu tô fazendo um curso de massoterapia, eu tô gostando muito, e como a gente é muito parecido, eu acredito que você também vai amar, você deveria tentar ele, já que você tá num novo momento de carreira, buscando algo novo na tua vida. E eu buscava algo que me desse uma tal de liberdade também, de eu poder gerenciar a minha agenda. E aí, a princípio, era muito racional, assim, era emocional, mas tinha questão racional, vai me trazer uma rentabilidade? Vai eu poder trabalhar e estar ali do lado da minha filha? Então, eu falei, pois eu vou tentar esse curso. Aí eu comecei a fazer esse curso, meu primeiro curso foi online, eu acreditei, falei, vou encarar, passei o cartão lá, falei, seja o que Deus quiser. E eu comecei a atender no apartamento da casa que eu morava, num quarto que eu tinha. E aí eu atendia uma pessoa por dia a princípio, né? Primeiro eu fiz uma galera, 10 a 15 pessoas para eu treinar, né? Ver se eu estava realmente apta para começar a trabalhar com isso. Levei muito a sério, já tirei fotos profissionais e tudo. E aí eu acabei indo tendo uma meta mínima, uma pessoa por dia. E aí eu atendi aquela pessoa enquanto a minha filha cochilava. Contratei uma babá para ficar com ela à tarde. Ela tinha apenas 5 meses. E aí a gente foi fazendo isso. Aí eu fui aumentando 1, 2 pessoas. Quando eu estava com 4 meses de massoterapeuta profissional, eu fui receber uma visita muito especial na minha casa, que é a minha tia, que inclusive ela nasceu no Piauí. Só que ela tinha mais de 30 anos que não pisava no Piauí. E ela falou, filho, sobrinho, a tia vai te visitar. Aí eu falei, ótimo, só que eu pensei, meu Deus, e o meu quarto de massagem era o quarto de visitas. Eu tive que desocupar esse quarto, obrigatoriamente, e alugar uma sala. E aí eu aluguei essa sala, que essa que eu estou agora é a segunda sala. Eu aluguei uma primeira sala e fui assim, com a cara e com a coragem, e eu fui ganhando mais credibilidade. Quando você tem um espaço, você ganha mais credibilidade. Então, a massoterapia nasceu dessa maneira. E aí, depois que ela foi suprindo algumas necessidades minhas financeiras, eu fui vendo que, na verdade, aquilo ali não tinha nada a ver com o financeiro, tinha a ver com o propósito mesmo. E fui me apaixonando cada dia mais por essa área que eu nunca parei de estudar. Para mim, a massoterapia significa recomeço. Ela me salvou, porque através dela eu consegui entender melhor a minha identidade, que estava perdida, eu estava muito confusa sobre quem eu era, o meu real propósito, se eu estava sendo de fato útil na vida das pessoas. Então, ela me trouxe propósito. Então, para mim, ela significa o meu xodó, o meu recomeço de vida. Eu tenho um amor muito grande, uma paixão, assim, que eu até falo, meu Deus, se eu não tivesse meus compromissos pessoais, a minha filha, talvez eu trabalhasse até meia-noite tranquilamente, porque eu não vejo a hora passar. E para as pessoas ela significa um marco entre não se olhar tanto e se olhar, porque de 10 pessoas que eu atendo, em média 8, 9 nunca fizeram uma sessão de massoterapia. Então quando a pessoa deita ali, que ela tenha essa percepção do próprio corpo, de sentir lugares que ela não sentia dor, que ela não imaginava que doía daquela maneira, e eu explicar para ela, né, que a reflexoterapia faz a gente explicar para a pessoa assim, olha, essa dor aqui significa isso, isso e isso. Tem a ver com teus medos, com os teus traumas, porque cada situação da vida a gente dá uma enrijecida no nosso corpo e aquilo ali gera um trauma, não só emocional, mas como físico. Então, vai muito além de uma coisa manual. Então, eu vejo hoje a massoterapia na vida das pessoas como um acalento,
um autoconhecimento e viradas de chave. Hoje eu tenho muitos pacientes que viraram muitas chaves através de um toque, de uma conversa, e a pessoa, caramba, eu nunca imaginei que eu era essa pessoa. Porque dificilmente alguém chega em você, toca em você e fala assim, olha, você é uma pessoa rígida, né? Você é uma pessoa que tem dificuldade com mudanças. Aí a pessoa talvez nunca se percebeu dessa maneira. Talvez por um lado de crítica e não por um lado de vamos olhar de outra maneira, vamos se acolher, porque cada um tem uma personalidade. Então, a massoterapia ela é bem-estar e ela é acolhimento hoje para as pessoas. Empreender, para mim, eu achava que tinha sido na época que eu trabalhava no trabalho CLT, no hospital que eu trabalhei. Mas eu estava olhando a minha história, né, e eu vi que, na verdade, veio muito antes. Eu tinha por volta de uns 11 anos, quando eu pedi para minha mãe comprar umas pecinhas de miçanga, um fiozinho de nylon, para eu fazer pulseirinha. Porque eu queria ganhar um dinheirinho e ter uma ocupação. Eu tinha apenas 11 anos, então quando eu realmente comecei a trabalhar no hospital, foi pela dor, não foi muito pelo amor, foi pela dor. O meu salário não dava para nada, e eu fazia faculdade e eu não estava dando conta de pagar as minhas necessidades básicas mensais. E aí eu falei, eu preciso de uma estratégia, eu preciso ganhar dinheiro de alguma maneira. Ou eu mudo de emprego, ou eu faço alguma coisa em paralelo. Como eu gostava muito de lá e eu achava que era um trabalho bom, perto da minha casa, eu talvez até duvidei da minha capacidade de conseguir um emprego melhor, até porque eu não tinha formação ainda, eu estava em processo de formação. E aí eu lembro que uma prima me instigou a isso, né? Foi o primeiro passo. Ela falou, eu vou te dar um monstruário para você vender, oferecer no hospital. Era joias, né? Era prata. E eu fui vender essas pratas no hospital. E ali foi o primeiro passo que eu entendi que eu era boa naquilo, porque eu vendi R$1.000 em um dia. Eu falei, eu sou boa nisso. E aí eu comecei a vender para ela, e depois ela parou de vender e eu peguei o metrô sozinha lá em São Paulo, fui lá pra Sé e comprei as pratas sozinha e fui vender. E aí tive, claro, o meu primeiro problema de capital de giro, eu não tinha dinheiro ali, porque a galera ia pagando depois. E aí fui evoluindo, vendi bolsa, depois eu conheci uma marca de cosméticos, que é a Mary Kay, que eu sou muito grata, onde me possibilitou o capital de giro, porque eu comprava e pagava 30, 60 e 90, então era o tempo de eu receber das minhas clientes. E foi um negócio que funcionou muito e também começou a brilhar em mim a questão da liderança. Foi onde eu me vi mais líder, comecei a ter equipe de vendas e foi aquilo ali que me brilhou os olhos. Eu falei, aqui o hospital já virou pequeno para mim, tá na hora de sair. Aí eu decidi sair para vender cosméticos. Só que com pouco tempo depois eu acabei abrindo uma loja física, que foi uma loja de roupa. A maior dificuldade é que às vezes a matemática não bate. Por exemplo, você pensa assim, se eu vou investir 1.000 e eu vou vender por 2.000, eu tenho 1.000 de lucro. Isso não é uma realidade. Então você vai investir 1.000, só que você tem uma questão que vai ficar em estoque, aí você vai ter que recomprar as coisas, então você tem que ter o capital de giro e tem as despesas para que aquela operação funcione. Então você acha que você vai lucrar 100% e na verdade você vai lucrar 30%, 40%. Então eu acho que a minha ilusão me doeu no começo, porque eu achava, meu Deus, como assim? Na minha cabeça eu ia comprar 2.000 de prata e eu ia ter 2.000 de lucro. E não é assim que funciona. Então, para mim foi um pouco desafiador entender essa matemática. A minha conquista de 2025 foi ter quitado o meu carro. Que tem um carro no ticket 4 vezes maior do que o meu Celta. Então, para mim foi uma realização muito grande. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Eu só quitei e falei, aí depois meu pai até falou, Dani, seja grata porque você conseguiu através do teu trabalho. Eu falei, nossa, realmente eu consegui essa conquista. Então, a conquista material foi que mais me emocionou, assim, que eu vi que foi importante para mim, foi o meu carro. Mas teve muitas conquistas internas também, teve várias viagens que eu amo viajar, que eu consegui fazer com o meu trabalho, proporcionar momentos com a minha filha, desde ir ali num rio com ela, ter tempo para ir num rio que eu não gastava nada, talvez só o combustível, até em uma viagem que ela amou, que foi pro Beach Park, que às vezes ela fala, mamãe, quero ir pro Beach Park, como se fosse aqui do lado, mas assim, poder proporcionar momentos. O meu trabalho, o empreendedorismo me trouxe isso, poder proporcionar momentos para mim, para as pessoas que eu amo e ter uma certa liberdade de sair na hora que eu quiser, desde que eu planeje, obviamente, né? E o meu maior ganho foi o mental, crescer mentalmente, saber que eu sei muita coisa e que eu posso transbordar na vida das pessoas. E não é mais sobre só reter isso pra mim, sim transbordar na vida das pessoas. Meu maior ganho como empreendedora, a mentalidade empreendedora de crescimento, é isso. Eu acho que o empreendedorismo, vir para Valença, passar por situações desafiadoras, difíceis, fez com que eu conquistasse, que eu não imaginei, a independência emocional, de conseguir trabalhar e tocar um negócio sozinha.
Claro que eu tenho ajuda, a Fran trabalha comigo, mas é diferente, porque eu sou a cabeça que eu penso sobre tudo que vai acontecer no negócio. Então essa independência emocional para mim foi o meu maior ganho, e a crença da capacidade, né? Porque é se arriscando que a gente sabe. Então assim, o meu maior ganho foi trazer algo para Valença que não tinha alguma massoterapeuta, mas não tinha, assim, claro, assim, um negócio que só faz massagem. Não existia. E aí eu confiar nisso, acreditar no que eu estava enxergando, porque às vezes a gente enxerga o outro lado da ponte e quer que as pessoas acreditem naquilo. Mas a pessoa só vai acreditar quando a ponte estiver construída. Então, construir essa ponte sozinha, além de eu estar sozinha, sem sociedade, e além de eu estar numa cidade nova, num ramo totalmente novo, cujo a maioria da população nunca nem fez uma massagem, foi o maior ato de coragem que eu já tive. E eu sou muito feliz por ter pago esse preço. Então isso me deixou preparada para pagar novos preços para novas coisas inovadoras. Então isso veio à tona com quem eu sou. Eu sou uma pessoa desbravadora e inovadora. Só que quando a gente está perdido emocionalmente, a gente não consegue ter essa clareza. Então, por isso que eu falo que o ganho maior é o emocional. A mensagem que eu quero dizer para quem quer empreender é confiar em si mesmo, se autoconhecer e investir em você. O que é investir em você? Às vezes a gente acha que investir em mim é ir lá no salão fazer uma escova. É um investimento, mas o maior de todos os investimentos é aqui, ó, no intangível. Por quê? Se você investe hoje 20 mil, você pega uma moto. Se você investe 50 mil, você pode pegar um carro, comprar um carro. Isso é tangível, você pega, você vê, você usufrui. Agora, as pessoas ainda não entenderam o que é investir no intangível. É aquilo que você paga para ter de conhecimento, que é uma faculdade, né? Mas a faculdade você tá ali naquele físico, naquele dia a dia. Às vezes você investe numa mentoria, 20, 30, 40, 50 mil, que você pode ser chamado de doido, de doida, e aquilo ali vai ser a sua maior virada de chave. Então investir em você é investir em terapia, investir em mentorias, investir em cursos, porque se eu não tivesse investido, o primeiro passo é investir em terapia, para me conhecer melhor. Segundo passo é investir em um curso, que o primeiro que eu fiz foi online, que muita gente acha que não dá certo, e deu muito certo na minha vida, depois de um tempo que eu fui fazer presencial, mas eu percebi que eu já sabia muita coisa. E o terceiro passo foi continuar crescendo, então terapia, curso online, curso presencial, e o último investimento que eu fiz em mim foi a mentoria. Foi uma mentoria de um ticket bem alto, mas eu falei, eu preciso, porque às vezes a gente tem um emaranhado de coisas que a gente sabe, um emaranhado de talentos que estão ali, a gente tá perdido. E muitas vezes não vai ser a tua mãe, não vai ser o teu pai, não vai ser teu tio, tua tia que vai te direcionar. Vai ser alguém de fora que vai olhar pra você de uma maneira que ninguém tá te olhando e falar assim, olha, você vai ser bom fazendo isso. Vai te dar direcionamento. Então, se não fosse esses meus direcionamentos que eu recebi, talvez eu não estaria aqui. E é em gratidão a isso que eu vejo que agora eu preciso transbordar na vida das pessoas. Então, esse ano eu vou lançar o meu curso, que é o Destrave, o método Destrave, que vai ser Destrave para negócios, onde eu ajudo empreendedores, empresários a aumentar a tua liderança, a tua mentalidade, a ter uma gestão organizacional melhor, que eu já faço isso hoje no presencial, eu quero ir mais para online, então a pessoa vai poder comprar esse método e ter esse curso gravado e também os encontros online, né, ao vivo. E tem o método Destrave para massoterapeutas, que vai ensinar a gestão do negócio e vai ensinar o meu método, né? Que é um sucesso, que é o método de diminuir o estresse, trazer resultado real ali, visível, que é a drenagem poderosa, que eu sou muito conhecida aqui no mercado por dar aquela secada na barriga em apenas uma sessão, e também aliviadores de forma imediata. Então eu vou estar ensinando esses dois métodos, que essa vai ser a minha maior realização de 2026, que é transbordar na tua vida. Então de repente você está querendo uma renda de 2, 3 mil, 4 mil reais por mês e não sabe como você pode fazer isso. A minha ferramenta hoje vai poder te ajudar da onde você estiver, que eu vou ensinar você do zero, assim como eu fui ensinada. E você pode ter essas duas oportunidades na tua vida, de melhorar o negócio que você já tem, ou de trazer ideias para um novo negócio, ou até mesmo se tornar uma massoterapeuta ou um massoterapeuta, que a gente também tem homens massoterapeutas, e poder transbordar na vida das pessoas e na sua própria vida. Então essa é a minha meta desse ano, e fica o convite para vocês, quem tiver interesse nesses dois métodos, aí um dos métodos, a gente pode deixar o contato aqui, para você entrar nessa lista de espera, porque a gente vai criar só
clicar aqui embaixo, vai estar aqui embaixo as informações, né? E aí a gente vai criar uma lista de espera, e aí quando tiver tudo prontinho, vocês vão receber em primeira mão, que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na vida de vocês. E eu quero até abrir sobre isso, né? Porque a princípio a minha meta era ganhar 3 mil por mês. Eu quero ganhar 3 mil por mês, pra mim tá ótimo, pra complementar a minha renda. E Deus me surpreendeu muito mais do que isso. Então hoje eu ganho bem mais do que eu imaginava, mas com uma leveza muito grande, porque é muito bom você trabalhar com o que você ama. E às vezes você pode amar isso e nem imagina. Então eu agradeço essa oportunidade de estar falando um pouco da minha história, falando um pouco da minha trajetória, e eu sou muito grata às pessoas de Valência que acreditaram no meu trabalho e as pessoas de outras regiões também, porque hoje eu atendo em Teresina, em Uma, Novo Oriente, e eu quero aí expandir esse Nordeste. Então eu quero convidar quem é que vem comigo para criar esse time poderoso para levar bem-estar e saúde para as pessoas, que a gente está num mundo que está necessitando de presença e de autocuidado.